Cosmos e Transcendência. Rompendo a barreira da crença cientificista. Por Wolfgang Schmidt. Vídeo editorial, canal Le Conde. A tradução é de Percival de Carvalho. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível auxiliar o canal fazendo como o Wilhelm. Muito obrigada, querido. Comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Ele nos comprou este livro e outros mais deste autor, inclusive, que serão gravados aqui no canal. Todos. Peço apenas paciência para comigo. E caso você queira, então, fazer como este nobre amigo, vá até a minha lista e saiba mais. E também é possível auxiliar o canal fazendo parte da comunidade de membros. Tornando-se membro, você fará uma assinatura mensal que começa a R$ 1,99 ao mês. Você escolhe o valor. Diversos são os valores dentro da possibilidade de cada um, é claro. E essa mensalidade ela pode ser também cancelada a qualquer momento. Então, venha, faça parte, que isso seja uma troca, não é verdade? Muito obrigada a todos que, de alguma forma, já contribuíram. Outra maneira, e de graça, gratuita, de contribuição aqui para com o canal, com este trabalho, caso algo ele valha, é comentando, curtindo, compartilhando e inscrevendo-se no canal, caso você já não o tenha feito. Muito obrigada pela presença, meus caros. Seguimos aqui com a leitura. Eu desejo a todos uma boa escuta. Capítulo 2. O dilema cartesiano. Como já notamos, a ideia de bifurcação começou a tomar forma nos séculos XVI e XVII e, desde o princípio, esteve associada com a formação da nova física. Dentre os vários fatores que concorreram para essa formação, o mais importante, ao que parece, foi o ressurgimento do platonismo, encabeçado por homens como Marcílio Ficino, 1433-99, e Pico della Mirandola, 1463 a 94. Mais uma vez, vinham as ideias de número e harmonia a exercer o seu perene poder de deslumbramento. Nicolau Copérnico, 1473-1543, recebeu influência direta dessa escola quando estudante em Bolonha, e o posterior triunfo da sua teoria de certo contribuiu, por sua vez, para fortalecer um já crescente entusiasmo pelas ciências matemáticas. Com um ardor extraordinário, os homens começavam a ver a matemática como o protótipo e pré-requisito do verdadeiro conhecimento e, muito possivelmente, a única fonte de certeza. Parece que Kepler, 1571-1630, falava por toda a era quando declarou, abre aspas, assim como o olho foi feito para ver as cores e o ouvido para ouvir os sons, assim também a mente humana foi feita para entender, não o que quer que seja, mas as quantidades. Fecha aspas. Aí está, em pleno curso, a transição do pensar medieval para o moderno. Vai-se montando o cenário para as descobertas newtonianas, e, no entanto, o próprio Kepler continua imbuído das inclinações transcendentais do platonismo, não havendo de ser, por acaso, que o seu interesse científico se mantém fixo no Sol e nos planetas. Fica-se com a sensação de que o verdadeiro objeto da sua busca não eram as correlações e leis empíricas, e sim as harmonias eternas. Com Galileu, 1564-1642, o olhar científico começa a desviar-se manifestamente do céu para a terra, pode-se dizer. O cientista toscano ainda louva as excelsas virtudes da matemática e, vez por outra, chega até a deblaterar contra a natureza volátil e ilusória do conhecimento sensorial. Mas, enquanto se apropria desses temas platônicos, volta suas energias para uma tarefa muito pouco platônica, a explicação matemática de coisas mundanas, tais como uma pedra caindo. Ao mesmo tempo, vai se deixando impregnar de outra ideia que vinha tomando conta da mente europeia, a ideia de mecanismo. Como observam historiadores da ciência, ainda à altura do século XIV, essa concepção já começava a expressar-se na febre da época pela construção de relógios astronômicos gigantescos. Abre aspas.
Nenhuma comunidade europeia podia manter a cabeça erguida, a menos que no seu núcleo urbano girassem planetas em ciclos e epiciclos, enquanto trombeteavam anjos, cantavam galos e saíam marchando e contramarchando apóstolos, reis e profetas ao badalar das horas. Fecha aspas. É bem possível que esses prodígios da arte mecânica sugerissem a ideia de que os movimentos celestiais e outros fenômenos naturais são de algum modo explicáveis em termos mecânicos. Como quer que seja, por alturas do século XVII, o conceito de Clockwork Universe já corria os meios intelectuais europeus e exercia considerável influência científica. Caberá notar de passagem que a força dessa analogia entre o mecanismo da física e o mecanismo do relógio foi ilustrada ainda pela circunstância de haverem as descobertas mecânicas de Galileu vindo a ser, logo em seguida, incorporadas à construção de um relógio de pêndulo, inventado por Huygens, não sei se é exatamente assim a pronúncia, em 1656. Mas seja qual tenha sido a origem da ideia, é evidente que o conceito de mecanismo caía como uma luva no generalizado privilegiamento da matemática, passando assim a constituir um dos ingredientes essenciais da nova Weltanschauung. Ainda faltava algo mais, e era o postulado da bifurcação. Galileu, sem chamar atenção, e é de se supor sem perceber ele mesmo a enormidade do passo, precipita-se a suprir a lacuna, enunciando uma interpretação subjetiva das chamadas qualidades secundárias. Foi, porém, René Descartes, 1596-1650, com sua poderosa veia metafísica, quem deu à nova visão uma forma plenamente articulada. O matemático, físico e filósofo francês, contagiado pelas mesmas influências e sonhos do seu par italiano, também considera a matemática o instrumento essencial do conhecimento humano e se entrega com ardor à causa da mecânica universal. Dedica-se a lançar os fundamentos teóricos de uma ciência mecânica rigorosa, que se basearia em princípios matemáticos capazes de explicar as operações da natureza, desde as órbitas planetárias até os sutis movimentos dos corpos animais. Mas, além disso, ele entende muitíssimo bem que só um universo mecânico pode ser compreendido em termos mecânicos. Defende a tese com contundência na seguinte passagem, abre aspas. Compreendemos sem nenhuma dificuldade como o tamanho, o formato e o movimento de um corpo podem causar alterações nos de outro, mas somos de todo incapazes de conceber como o tamanho, formato e movimento podem produzir algo de natureza inteiramente diferente da deles, tal como aquelas formas substanciais e qualidades reais que muitos filósofos supõem estarem dentro dos corpos. Fecha aspas. Daí, com notável acuidade, ele observa que, abre aspas, aquelas formas substanciais e qualidades reais que muitos filósofos supõem estarem dentro dos corpos, fecha aspas, não podem ser explicadas em termos mecânicos. Por outras palavras, está claro para ele que a possibilidade da mecânica universal depende da bifurcação. Faz-se necessário, por algum meio, eliminar do mundo subjetivo as qualidades secundárias, como cor e som, e Descartes presume consegui-lo mediante o que hoje se denomina dualismo cartesiano mente-corpo. Não precisamos acompanhar Descartes nas suas solitárias meditações, em que ele procurou chegar ao fundamento último do conhecimento humano. Basta dizer que o filósofo saiu do seu bucólico retiro plenamente convicto de que o universo é exatamente o que deve ser se submetido à descrição mecânica. Em suma, é um universo mecânico, constituído de res extensa, a posterior matéria newtoniana, a mover-se no espaço de acordo com leis mecânicas. Todo o resto fica relegado a res cogitans, a substância pensante, que existe por si só como uma espécie de entidade espiritual. Res extensa, res cogitans. É dito de nota que a res cogitans surge a Descartes logo no início das suas meditações como a uniquíssima certeza imediata, o famoso cogito ergo sum, ao passo que a existência do universo mecânico, âmbito externo a res cogitans, é alcançada só depois por meio de um argumento lógico construído sobre a ideia de Deus e sua veracidade. É mesmo uma ironia assinalável que a premissa básica do materialismo moderno
se tenha fundado sobre a teologia. De um modo geral, Descartes advertia nas enormes dificuldades filosóficas trazidas pela dicotomia res extensa e res cogitans. Em primeiro lugar, se a res cogitans não tem extensão, como pode a res extensa agir sobre ela, conforme se supõe que faça na percepção sensorial? E como podem movimentos presumidamente ocorridos dentro do cérebro humano gerar concepções inextensas de um universo extenso? Ou, em sentido inverso, como pode a res cogitans influenciar o movimento da res extensa no caso da ação volitiva? Se nós somos de todo incapazes de conceber como causas mecânicas produzem aquelas formas substanciais e qualidades reais que muitos filósofos supõem estarem dentro dos corpos, como é que se concebe a interação entre res cogitans e res extensa? Às vezes, como Galileu e outros contemporâneos, Descartes está disposto a resolver dificuldades filosóficas com o recurso à divindade, e então, por meio de argumentos pseudo-teológicos, singularmente inconvincentes tanto para o materialista como para o crente, detém-se a procurar uma solução para o impasse filosófico criado pelos seus próprios postulados. Outras vezes, porém, parece esquecer-se do problema e segue em frente, como se ele não existisse. O trecho seguinte, por exemplo, é um desses arrojos, abre aspas. Ora, sabemos ser a natureza da nossa alma tal que diversos movimentos de um corpo bastam para produzir todas as suas sensações, e sabemos por experiência que muitas dessas sensações são de fato causadas por esses movimentos. Todavia não sabemos se algo além de tais movimentos chega a passar pelos nossos órgãos sensoriais até o cérebro. Sendo assim, temos razão para concluir que aquilo que dos objetos exteriores chamamos luz, cor, cheiro, gosto, temperatura e as demais qualidades tácteis, ou enfim aquilo que chamamos suas qualidades substanciais, não é percebido por nós, senão como as variadas disposições desses objetos aptas a acionar nossos nervos de maneiras diversas. Fecha aspas. Mas como é possível que causas mecânicas, as variadas disposições dos objetos percebidos, suscitem sensações como a de vermelhidão? Não será isso afirmar, uma vez mais, que coisas como tamanho, formato e movimento podem produzir algo dotado de natureza inteiramente diferente delas? Para o bem ou para o mal, eis aí o legado filosófico que Descartes passou adiante a Newton. E este, por seu turno, transmitiu ao mundo científico. Note-se que, dentro em pouco, os cientistas aceitavam a ideia de res extensa como verdade evangélica, enquanto rejeitavam os argumentos em que Descartes buscou sustentá-la. Nas mãos da escola britânica, para completar, a res cogitans, originalmente concebida como substância inextensa, foi aprisionada dentro de um ventrículo cerebral, o chamado sensório newtoniano, e, por fim, eliminada in toto. Por uma curiosa reversão da lógica cartesiana, a res extensa ganhou precedência sobre a res cogitans, ou, como quase se poderia dizer, a conjectura engoliu o sonho. No encerrar do século XVII, a ideia de um universo mecânico ia ganhando terreno velozmente como a doutrina oficial da ciência. Parece que para todos, afora uns pouquíssimos seletos, na maior parte filósofos, cada novo triunfo da física contava como mais uma confirmação indiscutível da visão da mundivisão newtoniana. Por sua parte, os homens da ciência, bem mais interessados em estender as fronteiras da análise vitoriosa do que em perquirir-lhe os fundamentos, andavam indispostos para questionar o argumento. No geral, foi uma era de incrível otimismo. Mas também havia alguns intelectuais de personalidade firme, que não se curvaram ao modismo. Em 1710, por exemplo, George Berkeley, irlandês enérgico e eloquente, apresentou uma argumentação de grande força contra o conceito cartesiano de um universo impercebido e impercebível. Abre aspas. Digo que esta mesa em que escrevo existe, porque a vejo e sinto. E se estivesse fora do meu gabinete, havia ainda de dizer que ela existe,
querendo com isto dizer que, se existisse no meu gabinete, eu a poderia perceber, ou que algum outro espírito talvez de fato a percebesse naquele mesmo instante. Quanto à afirmação de que as coisas não pensantes existem em sentido absoluto, sem nenhuma dependência de serem percebidas, isto é para mim perfeitamente ininteligível. O esse delas é percepi. Não podem elas ter existência fora da mente ou da coisa pensante que as percebe. Fecha aspas. Não é fácil rebater tais argumentos. Eles atacam o cartesianismo no seu ponto mais vulnerável. E com a própria arma dele, pode-se acrescentar. Porque algumas verdades há tão próximas e patentes à mente, escreve Berkeley, em estilo indisfarçavelmente cartesiano, que um homem só precisa abrir os olhos para vê-las. No entanto, eis que o que os dois homens veem é de todo em todo diferente. Em lugar de um universo mecanicista, existindo por si só, num eterno isolamento que nenhum olhar jamais penetrou, o bispo irlandês contempla um mundo de cor, som e fragrância, cuja essência se dá a perceber. Também ele se pôs a meditar sobre o fundamento do conhecimento humano, para sair convencido de que, abre aspas, o coro do céu e o sortimento da terra, numa palavra, todos os corpos que compõem a possante estrutura do mundo, não têm subsistência alguma sem uma mente. Não tem subsistência alguma sem uma mente. Fecha aspas. E, enfim, que, abre aspas, não há outra substância além do espírito, ou aquilo que percebe. Fecha aspas. 71 anos após a primeira publicação dos Princípios de Berkeley, o centro do debate se deslocou de súbito para a cidade alemã de Königsberg, onde um professor universitário pacato e meticuloso assombrou o mundo com uma pesadíssima dissertação. Kritik der reinen Vernunft. Creio que seja essa mais ou menos a pronúncia. Kritik der reinen Vernunft. Assim como Descartes, Kant estava preocupado em apoiar a ciência da mecânica sobre uma firme base teológica. Kant pode ser ouvido aqui no canal, aliás. Escutara atento a corrente controvérsia filosófica e entendera com clareza que o busilis da questão se encontrava num abismo intransponível entre o cientista e seus objetos. A solução kantiana para o problema resumia-se em puxar os objetos para o lado de cada abismo. Estabelecendo sua posição com argúcia, o filósofo prussiano começa observando que, abre aspas, por meio do sentido externo, propriedade da nossa mente, temos a representação dos objetos como exteriores a nós, situados todos no espaço. Fecha aspas. Com lógica implacável, passa a desdobrar o conteúdo da sua premissa. Abre aspas. O espaço não é um conceito empírico, derivado de experiências externas. Efetivamente, para que eu possa referir determinadas sensações a algo externo a mim, quer dizer, a algo situado em outro lugar do espaço que o ocupado por mim, e igualmente para que eu possa representá-las como estando fora de mim e ao lado umas das outras, e portanto não só como se fossem diferentes, mas ainda posicionadas em lugares diferentes, é necessário que a representação do espaço seja um pressuposto. A representação do espaço, por conseguinte, não pode ser empiricamente obtida das relações dos fenômenos exteriores. Ao contrário, a experiência externa é que só é possível mediante essa representação. Fecha aspas. Sem se deixar abalar pela natureza espantosa de suas cogitações, Kant avança à inevitável conclusão do argumento. Abre aspas. O espaço não representa nenhuma propriedade das coisas em si, nem tampouco as representa em relação umas às outras. Fecha aspas. O espaço pertence ao mundo das aparições, dos fenômenos. É uma forma sobreposta, digamos assim, pela nossa intuição. A investigação kantiana do espaço segue-se à do tempo. Se descobriu que o espaço é a forma pura da intuição externa,
o tempo revela-se a forma pura da intuição interna e, com efeito, a condição a priorística formal para qualquer fenômeno que seja. A posição é sintetizada nos seguintes termos, abre aspas. Temos tentado demonstrar que nossas intuições nada mais são que representações de fenômenos, que as coisas intuídas por nós não são em si como se nos afiguram, e que, se for suprimido o sujeito, ou mesmo somente a constituição subjetiva dos sentidos em geral, então desaparecerão também todas as propriedades, todas as relações dos objetos no espaço e tempo, e mesmo o próprio espaço e tempo. Porque, como fenômenos, eles não existem em si, mas somente em nós. Permanece-nos completamente desconhecido o que sejam os objetos em si, apartados de toda esta receptividade das nossas sensações. Dos objetos, só conhecemos o nosso modo de percebê-los. Fecha aspas. Não é preciso seguirmos adiante no argumento de Kant. Destemido e provocativo, ele põe tudo em uma novíssima perspectiva. À sua maneira, resolve o impasse da bifurcação e proporciona uma base concebível para uma justificação rigorosa do conhecimento científico. É de notar, ademais, a especial pertinência do pensamento kantiano à situação atual da física, isto é, a ideia de uma ciência cujo verdadeiro objeto são as nossas relações com o cosmos. Embora haja pouca razão para supor que a comunidade científica como um todo já tenha chegado a prestar alguma atenção ao filósofo de Königsberg, por certo, a física do século XX deve muito à crítica de Kant aos fundamentos newtonianos. O fato é que a filosofia europeia nunca mais foi a mesma. Se Hume havia despertado Kant do seu sono dogmático, segundo a admissão do próprio, o mesmo Kant veio a exercer semelhante efeito sobre gerações de pensadores a seguir. Ainda assim, não se quebrara o encanto do cartesianismo. Em retrospecto, parece que até o início do século XX as maiores escolas da filosofia ocidental continuaram a labutar sob o fardo de certo preconceito cartesiano. Berkeley, Kant e ainda outros, posto que tenham criticado Descartes com veemência, involuntariamente adotaram a premissa central do sábio francês. Durante mais de 2 séculos, essa autêntica ideia fixa manteve a filosofia europeia numa espécie de camisa de força, que poucos pensadores, se tantos, conseguiram romper. Reduz-se a premissa cartesiana basicamente à crença de que o verdadeiro objeto da percepção sensorial se confina de alguma maneira na mente humana. Mais exatamente, afirma ela que a percepção não chega a transcender o que se apresenta de imediato na forma de dados sensoriais ou imagens mentalmente construídas, daí derivadas. É este o pressuposto que torna o chamado mundo exterior impercebido e impercebível. Logo, se tal universo sequer existe, ele é, em todo caso, conjectural. Por outras palavras, ele vira uma coisa em si, cuja existência se pode questionar à la Descartes ou negar à la Berkeley. Ao mesmo tempo, o mundo comum, tal como se mostra a nós na experiência humana de todos os dias, torna-se subjetivo e, em certo sentido, irreal, na essência, um fantasma particular, o tipo de coisa cujo esse é percepi, como Berkeley bem observou. Temos de concordar com ele que seria totalmente repugnante supor a possibilidade de tais entidades existirem fora da mente ou da coisa pensante que as percebe. Uma vez adotada a premissa cartesiana, e não antes, a bifurcação passa a ser uma possibilidade conceitual. A partir daí, se tem liberdade para conceber um universo exterior desprovido de tudo exceto propriedades mecânicas. A singela objeção de que o mundo obviamente não corresponde a essa descrição perde aí toda a força. De um golpe, o mundo objetivo se torna uma entidade desconhecida, a ser de algum modo desvendada pelas cogitações do filósofo ou pelas investigações científicas do físico. Mas esta própria possibilidade se torna dúbia. Conquanto mais cuidado se examina, mais intransponível parece ser de fato o abismo entre o âmbito externo e suas representações subjetivas. Não deixava de ter razão, portanto, o bispo Berkeley ao negar a existência do mundo exterior. Note-se, porém, que toda a sua argumentação assenta na premissa cartesiana.
Efetivamente, o filósofo irlandês demonstrou sem margem para dúvidas que, se a percepção termina numa imagem mental, daí resulta ser inerentemente autocontraditória a noção de um universo exterior. Acrescente-se a isso que nem mesmo a revolução filosófica encetada por Kant conseguiu resolver o problema fundamental. O abismo continua lá, e delineado em traços ainda mais nítidos pela precisão da análise kantiana. Já não basta dizer que o universo exterior é impercebido e impercebível. Na forma da Ding an sich kantiana, ele perdeu não só os seus atributos secundários, como também os primários. Fantasmático permanece como supremo X incognoscível em torno do qual a mente humana fabrica o mundo conhecido e cognoscível. Foi só nos inícios do século XX que a premissa cartesiana virou alvo de sérias críticas filosóficas, e desde então se vem generalizando entre os filósofos o reconhecimento de que o real objeto da percepção não se reduz a uma imagem mental. Há aquilo que percebemos, que recebemos passivamente, o dado, e há aquilo que apreendemos por um ato de inteligência. Chamemo-lo objeto de intencionalidade. Sem dúvida, o ato intencional acarreta um processo complexo, que envolve representações mentais intermediárias. Contudo, o que se percebe de fato não é o dado sensorial, nem nenhuma representação ou imagem subjetiva, mas tão somente o objeto intencional. Agora, afirmar que este objeto, como término do ato intencional, deve ser de novo uma aparição ou alguma representação subjetiva, isto é de certo uma pressuposição. É com efeito justamente a premissa cartesiana. Premissa essa que, diga-se, parece bastante plausível, desde que implicitamente se atenda à sua exigência. Vista, porém, desde o terreno neutro, no mesmo instante, se torna suspeita. Assim, no caso da percepção visual, por exemplo, o objeto intencional evidentemente tem 3 dimensões, circunstância que, por si só, já suscita a fortíssima sugestão de que o objeto em questão não é uma mera imagem visual. Ora, sustentar que ele ainda assim tem de ser uma representação subjetiva, uma coisa cujo esse equivale a percepi, é dar um passo totalmente injustificado. É partir do princípio de que a alma não tem janelas. É talvez, em última análise, postular a impossibilidade do conhecimento objetivo enquanto tal. Estas observações sobre a natureza da percepção e da intencionalidade em geral não se prestam a encerrar um argumento, mas antes a apresentar a questão básica. O problema, não negamos, é dificílimo e muito mais poderoso do que pode parecer à primeira vista. Requer a mais cuidadosa consideração e tem sido objeto de laboriosa investigação por filósofos de primeiro plano, a começar por Edmund Husserl, cujos estudos da questão se iniciaram mais ou menos no princípio do século XX. Matemático por formação, Husserl começou suas investigações filosóficas por uma aguçada análise de concepções puramente lógicas relativas aos fundamentos da matemática. Com notável sagacidade, defendeu a objetividade desses objetos lógicos contra dúvidas subjetivistas e, no processo, ao que tudo indica, conseguiu estabelecer a transcendência de certos atos intencionais. Depois, Husserl estendeu o escopo dessas investigações a outros modos de intencionalidade e forjou um método filosófico geral para empreender tal análise. Quanto ao princípio da bifurcação, afirma ter estabelecido o caráter objetivo de numerosos tipos de objeto intencional, inclusive das entidades corriqueiras da percepção sensorial. O certo é que, no mínimo, a poderosa lente de análise fenomenológica de Husserl trouxe à tona a insuficiência das concepções cartesianas. Em breve, mais uma figura proeminente entraria na briga contra o cartesianismo residual. Outro matemático tornado filósofo, Alfred North Whitehead, também se ocupara no início da carreira com questões matemáticas basilares, ao ponto de se fazer um dos fundadores da lógica matemática. Dotado de larga instrução científica e profunda assimilação da nova física, mais tarde voltou sua atenção para os fundamentos da ciência física e, com excepcional clareza, observou o gravíssimo desarranjo filosófico em que eles haviam caído. Aqui vai uma passagem típica das suas numerosas preleções
em que ele sintetiza a situação contemporânea. Abre aspas. O estado do pensamento moderno é o seguinte: nega-se cada item particular da doutrina newtoniana, mas retém-se tenazmente as suas conclusões gerais. O resultado é uma completa barafunda no pensamento científico, na cosmologia filosófica e na epistemologia. Mas qualquer doutrina que não pressuponha implicitamente este ponto de vista é acoimada de ininteligível. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, compreende ele muito bem as causas que levaram a esse impasse. Como mostra a citação seguinte, Whitehead percebe os méritos do esquema newtoniano e os obstáculos à sua substituição, mas não é menos cônscio das suas irremediáveis limitações. Abre aspas. Antes de mais nada, é preciso notar a sua formidável eficiência como sistema conceitual para a organização da pesquisa científica. A este propósito, a doutrina faz jus ao gênio do século que a produziu. Tem se mantido firme como princípio orientador dos estudos científicos desde então. Ainda impera. Por ela se pautam todas as universalidades do mundo, e até agora não se propôs nenhum sistema alternativo para organizar a busca da verdade científica. Não só ainda impera, como segue sem rival. E, contudo, é sobremodo inacreditável. Esta concepção do universo, sem dúvida, se constitui de altas abstrações. E o paradoxo só surge porque viemos a tomar nossas abstrações por realidades concretas. Fecha aspas. Tocamos aqui num dos pontos mais caros a Whitehead, a falácia da concretude descabida. Repetidamente, ele expende a ideia de que a física, a ciência física, vive confundindo suas altas abstrações com a realidade primária. Começa-se por fazer abstrações da existência concreta e termina-se por atribuir concretude à abstração. Começa-se por fazer abstrações da existência concreta e termina-se por atribuir concretude à abstração. Ou, por outra, corta-se em dois o que na verdade é uno, e então atribui-se realidade independente a um dos fragmentos resultantes. Mas é claro que o erro não afeta a realidade. Somente cria a cegueira. A cosmovisão da ciência, assim, acarreta certa incompreensão a que nos habituamos através de um extenso processo de doutrinação. Abre aspas. A ciência não pode achar comprazimento na natureza. A ciência não pode achar finalidade na natureza. A ciência não pode achar criatividade na natureza. Acha nela meras regras de sucessão. Estas negações são válidas para a ciência natural. São inerentes à metodologia dela. A razão de tal cegueira da ciência física é que ela só lida com metade da evidência fornecida pela experiência humana. Deve-se a cegueira à perniciosa separação de corpo e mente que Descartes inoculou no pensamento europeu. Fecha aspas. Resumindo, pode-se dizer que Russell e Whitehead são as figuras de maior destaque na refutação filosófica contemporânea da premissa cartesiana. Parece que finalmente foi dado o veredito no julgamento filosófico da cosmovisão científica. O pressuposto básico dela provou-se insustentável. Num sentido, esse veredito marca um retorno às concepções naturais e impervertidas da humanidade. A despeito dos debates eruditos, a premissa cartesiana sempre se manteve de fato inacreditável, e porventura será justamente o princípio oposto a ela, o singelo juízo de que o nosso olhar nos descortina assim o mundo real e objetivo, aquele que constitui uma verdade tão próxima e patente à mente. Mas seja como for, não se vá supor que o enigma epistemológico está solucionado, ou que o problema talvez nunca tenha existido a sério, pois deveras reconhecer, como Russell e outros reconhecem, que a percepção transcende o domínio subjetivo, não é explicar como este prodígio se opera. Permanece um mistério, se temos olhos para vê-lo. E deve-se acrescentar que justiça seja feita a Descartes e seus sucessores. Quando eles erraram, não foi por ninharia. No geral, o desenvolvimento filosófico posterior a Newton, esboçado nas últimas páginas,
teve pouco impacto direto sobre a mentalidade científica do nosso tempo. Não obstante a derrocada da física clássica, a metafísica newtoniana segue em vigor, e assim também o positivismo newtoniano. Pode-se dizer que os homens da ciência, hoje como ontem, continuam aprendendo sua filosofia com os Principia, e têm aprendido tão bem, com efeito, que esses modos de pensamento se arraigaram ao ponto de as premissas filosóficas newtonianas adquirirem um status de autoevidência, explicando-se aí por que, abre aspas, qualquer doutrina que não pressuponha implicitamente este ponto de vista é acoimada de ininteligível, fecha aspas. Tem havido exceções notáveis, como já assinalamos, mas no todo, a mentalidade científica tem se conservado impermeável à influência filosófica pós-newtoniana. É patente que nem Kant nem Whitehead conseguiram despertar a comunidade científica em geral do seu sono dogmático. Como observou o próprio Whitehead, retém-se tenazmente as conclusões gerais da doutrina newtoniana, e no que diz respeito à completa barafunda daí resultante, parece que poucos cientistas têm feito grande caso. Por outro lado, nós todos nos tornamos imensamente mais sofisticados e, a certos respeitos, as nossas concepções básicas da ciência mudaram. Por exemplo, começamos a sentir que o cientista é mais do que um mero espectador. Passamos a admitir a contribuição criativa dele para o processo e o conhecimento científico. Até certo ponto, hoje vemos a física como a interação entre a natureza exterior e os aparelhos, métodos e estratégias do cientista. Em conformidade com esta tendência, a ideia de modelos virou moeda corrente na comunidade científica. Vai se firmando o reconhecimento de que a ciência trata não apenas do mundo físico por si mesmo, mas de teorias várias, cada uma a cobrir um determinado campo de aspectos da realidade. Olhando em retrospecto para a física newtoniana, agora percebemos que, com todo o seu brilhante sucesso, ela era só uma teoria específica, e não quase absoluta, como outrora se acreditava. É um modelo, dentre muitos outros, cada qual com a sua utilidade e suas inerentes limitações. Dificilmente ainda se tem por sacrossanto qualquer tópico de teorização física. A mentalidade científica ficou bem mais pragmática e um tanto menos inclinada do que antigamente a idolatrar as suas criações. O conceito mesmo de modelo implica alguma consciência das próprias limitações, uma míngua de conhecimento absoluto ou completo, se não um elemento de relatividade e probabilidade de vir a ser superado. Ainda assim, esta recém-adquirida sofisticação em si mesma não oferece nenhuma elucidação sobre questões fundamentais, nem desfaz a completa barafunda no pensamento científico, na cosmologia filosófica e na epistemologia a que já aludimos. Num sentido, ela serve para promover um clima de superficialidade, um pluralismo leviano que levita e escamoteia o problema básico em vez de resolvê-lo. Diz Whitehead, abre aspas, é claro, sempre podemos entregar-nos a um estado de pleno contentamento com irracionalidades atrozes. Fecha aspas. Tal atitude anda de mãos dadas com o pragmatismo, ou com o que Whitehead denomina a popularizada filosofia positivista, porque, para todos os efeitos, a perspectiva pragmática substitui a verdade pela noção de utilidade, em regra concebida em termos estreitos e um bocado primitivos. Pode-se até conjecturar que essa perspectiva tem em mira precisamente aquele estado de pleno contentamento, seja com irracionalidades atrozes ou com o que for. Este assunto, evidentemente, pertence mais à psicologia da ciência do que ao seu conteúdo lógico, nosso interesse primário. Importa-nos, porém, deixar claro que a ciência, de fato, propala uma doutrina. Faz asserções sobre a natureza do universo físico com profundas repercussões em outras esferas do pensamento. Direto ou indiretamente, inculca-nos certas crenças metafísicas e indispõe-nos contra outras. Ademais, dirige-se não só a cientistas, mas à humanidade como um todo. Tem coisas bem gerais para dizer sobre o mundo e o nosso lugar nele. Tem, enfim, uma verdade para proclamar. Uma verdade que, de acordo com a crença oficial, se funda em descobertas sólidas e incontroversas.
Importa-nos, porém, deixar claro que a ciência, de fato, propala uma doutrina. Faz asserções sobre a natureza do universo físico com profundas repercussões em outras esferas do pensamento. Direta ou indiretamente, inculca-nos certas crenças metafísicas e indispõe-nos contra outras. Ademais, dirige-se não só a cientistas, mas à humanidade como um todo. Tem coisas bem gerais para dizer sobre o mundo e nosso lugar nele. Tem, enfim, uma verdade para proclamar. Uma verdade que, de acordo com a crença oficial, se funda em descobertas sólidas e incontroversas. Assim era na era clássica ou newtoniana. Assim é hoje. Nossa sofisticação contemporânea e nossa propensão ao pragmatismo não mudam esse fato. Somente o obscurecem, em algum grau. Fizeram-se asserções tremendas, que precisam ser averiguadas com cuidado e, ao fim e ao cabo, julgadas. Basicamente, nossa cosmovisão científica continua sendo a mesma que tem sido desde o princípio. Não sofreram mudanças os alicerces, apenas a superestrutura. É certo que a física passou por um desenvolvimento estupendo a partir do rudimentar conteúdo da mecânica newtoniana. Foi se enriquecendo passo a passo com um acréscimo de novas disciplinas, tais como a magnífica teoria dos campos magnéticos. Após atravessar uma série de reviravoltas drásticas, veio a penetrar por um lado o misterioso mundo das partículas fundamentais e, por outro, as abissais lonjuras do universo galáctico. Além do mais, em décadas recentes, até mesmo deu à luz uma nova cosmologia científica, que pretende abranger todo o espaço, tempo e matéria. E, no entanto, como visão de mundo, esse imenso corpo de teorização física continua a repousar sobre as velhas fundações newtonianas. Quanto ao seu conteúdo mais essencial, que talvez seja também a mais ingente de todas as suas asserções, reduz-se agora, como outrora, à vetusta doutrina cartesiana. Portanto, apesar de tudo o que se desenrolou no transcurso dos últimos 3 séculos e meio, essa contestadíssima hipótese ainda constitui o alicerce metafísico da ciência moderna, implicado, como já vimos, pelo próprio conceito do universo físico. Por outra parte, também é possível argumentar que esse conceito se prova, no fim das contas, alheio à física num plano técnico, e assim pouco passa de um capricho pessoal, uma tineta desprovida de aval científico. Nesta perspectiva, a física não tem fundação metafísica nenhuma, nem demanda quaisquer premissas de gênero. Porque, quando se trata do efetivo modus operandi da física, estamos às voltas, não com o universo físico, mas sim com coisas definidas em termos de procedimentos concretos que absolutamente nada tem a ver com especulações metafísicas. É isso que sempre defendeu o positivismo ou o operacionismo. Encontramos a mesma posição já nos Principia, e, em certo sentido, é a pura verdade. Apenas deve-se reparar que, rigorosamente falando, esse modo de olhar a matéria não é em absoluto uma visão de mundo, é sim um programa de ação, ou, se preferir, é a Weltanschauung de um computador. Weltanschauung de um computador. Tampouco parece provável que alguém algum dia possa vir a tornar-se tão sofisticado ou desumanizado a ponto de manter um olhar estritamente positivista, sem mistura com nenhuma noção da natureza metafísica. Contudo, seja como for, no tocante ao amplo e disseminado complexo de crenças a que nos temos referido coletivamente como Weltanschauung ou cosmovisão científica, é bastante evidente que ideias positivistas não podem representar nada além de uma particular faixa ou nível do pensamento. Já deixa isto claro a simples constatação de que definições genuinamente operacionais são acessíveis apenas aos especialistas da área, o que implica que, se fosse a cosmovisão científica formulada em tais termos, não poderia jamais popularizar-se ou difundir-se por grupos maiores. E, o mais importante de tudo,
não poderia jamais ser aquilo que pretende ser, isto é, uma visão geral do mundo real, ou mais precisamente, uma doutrina sobre a natureza do universo físico. Assim, com toda a devida consideração às justas reivindicações do positivismo, temos de conceder que, no que se refere à cosmovisão científica, o conceito do universo físico não foi de maneira alguma removido por noções operacionais. Bem verdade, o cartesianismo residual, que se prova até hoje o ingrediente fundamental da nossa cosmovisão científica, vem recebendo severas críticas desde o início do século XX e foi duramente condenado por pensadores de relevo. Mais que isso, tem-se feito frequentes tentativas de construir uma nova fundação teórica em substituição ao esquema clássico. Whitehead, por exemplo, engendrou uma doutrina metafísica que se propõe não só resolver o impasse cartesiano, como ainda proporcionar uma nova base para que as descobertas científicas comprovadas se integrem numa visão de mundo coerente. Porém, tenham quaisquer desses empreendimentos teóricos alcançado êxito ou não, permanece o fato de serem todos eles compreendidos e apreciados somente dentro de círculos hiperrestritos. Invariavelmente, tais especulações são técnicas em extremo, complicadas demais para se destinarem a um público mais amplo. Não nos esqueçamos, ademais, que a comunidade científica, vista em conjunto, até agora deu poucos sinais de sentir qualquer insatisfação com o status quo metafísico. E ainda nem sequer tomou consciência de que, para começar, existe realmente um problema. Como já notamos, uma variedade de fatores conspirou para promover um tipo de mentalidade que, como por instinto, se furta a questões de maior profundidade. Em tal clima intelectual, a confusão cartesiana tem tudo para sobreviver. Aí passa despercebida, sem ser molestada por investigações rigorosas. Isso nos leva, enfim, à conclusão aparentemente paradoxal de que a cosmovisão associada à mais exata das ciências está inçada de equívocos fundamentais. Segue fugindo ao entendimento convencional de que essa Weltanschauung, cosmovisão pretensamente científica, se baseia não em legítimas descobertas da ciência, mas em pressupostos filosóficos ocultos que se revelam, em última análise, autocontraditórios. Em nome da física, a civilização sucumbiu à fantasia.